Então, bom dia, pessoal, para quem está entrando agora, para quem eu já dei o bom dia, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de Direito Coletivo do Trabalho. Como eu tinha dito, nossas aulas estão mais ou menos divididas em 3 pontos, né? Recapitulando, normalmente a parte teórica no início, depois, parte teórica e parte prática, trazendo uma peça ou alguma coisa que a gente faz na prática, tentando aplicar a teoria na prática. E, por fim, resolução de questões ao final da aula. Lógico, a gente adapta aí ao longo da aula, né, conforme ela for sendo ministrada. Quem tiver com alguma dúvida, a gente pode paralisar, pode levantar a mãozinha, pode abrir áudio, pode mandar pergunta no chat. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Fico bem contente aí que vocês têm mantido o interesse nas aulas online. Então, a gente vai dar prosseguimento. E a questão também, né, da gente visualizar nos próximos dias se vai haver o retorno ou não. Caso contrário, é capaz de a gente fazer até prova online. Mas, para não prejudicar ninguém, a gente vai bolar um jeito que vai ficar bom. Tá bom? Gente, então, o que a gente está tratando? Nós estamos aqui no capítulo 7, que trata exatamente sobre convenção e acordo coletivo de trabalho. Ponto importante que eu sempre recapitulo no início de cada aula, quando a gente fala de acordo e convenção, é que acordo e convenção coletiva, apesar de serem instrumentos normativos, ou seja, pactuações de natureza coletiva, elas não são sinônimas. Acordo coletivo, portanto, nada mais é que o pacto entre sindicato e empresas. Então, há de um lado, no acordo coletivo, sindicato dos trabalhadores e do outro lado, empresa. Enquanto que em convenção coletiva nós temos sindicato de um lado e sindicato do outro lado. Sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores ou das empresas. Então, é sempre bom recapitular isso. No final da aula passada, a gente estava tratando exatamente da formalização do acordo e da convenção coletiva. Mencionamos aí, para que haja validade desse acordo ou convenção coletiva, deve haver o depósito desse documento, ou seja, desse acordo ou convenção coletiva, junto ao Ministério da Economia, na Secretaria do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho, que foi extinto agora com o novo governo. Lembrando, a partir desse depósito, 3 dias após o depósito, inicia-se a vigência desse acordo ou convenção coletiva. Ah, professor, quer dizer que antes disso não tem validade? Não, nesse período do depósito a gente mencionou que ele tem 2 finalidades. Um da publicidade e o outro para verificar que não existe nenhum outro acordo ou convenção coletiva vigorando ali, né, que não haja conflito entre instrumentos coletivos. Pode haver um acordo e pode haver uma convenção coletiva, mas não pode haver no mesmo prazo de vigência 2 acordos ou 2 convenções coletivas via de regra, né? Pode haver alteração delas, mas não pode coexistir 2. Então, ela tem a finalidade desse depósito de publicidade e evitar esse conflito entre instrumentos coletivos. Beleza, então, a partir do depósito, 3 dias depois, entra em vigência o acordo ou convenção coletiva. Lembrando, não confundir o prazo para início da vigência com o prazo para depósito. A partir do momento que os sindicatos ou os sindicatos e empresa assinam o acordo coletivo, pessoal, o que acontece? Haverá a obrigação por parte desses acordantes de depositar na Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, no prazo de 8 dias. Então, assinamos o acordo coletivo, assinamos a convenção coletiva, vamos depositar agora junto ao Ministério da Economia. Esse prazo para levar, para fazer, né, muitas vezes agora não é mais físico, mas de maneira eletrônica, para você fazer o depósito, ainda que eletrônico, é de 8 dias. A partir do depósito, cumpriu esse prazo de 8 dias, 3 dias depois entra em vigor, começa a ter vigência esse acordo ou convenção coletiva. Vimos ainda a questão do prazo de vigência. Atenção, gente, acordo e convenção coletiva, prazo máximo de 2 anos de vigência. Então, acordo e convenção coletiva vale por 2 anos. Nós falamos da questão da prorrogação. Dentro do prazo de 2 anos pode haver prorrogação. Por isso que normalmente acordo e convenção coletiva eles têm validade por 1 ano, prorrogáveis por mais 1, respeitando o limite máximo de 2. Diferentemente aí da sentença normativa, que pode ter um prazo de validade de 4 anos, não podendo ultrapassar esse período também. Então, não confundam, porque é comum cair em prova da ordem, né, essa questão do prazo, para tentar confundir acordo e convenção coletiva, que tem um prazo de vigência de 2 anos,
com sentença normativa que tem um prazo máximo de 4 anos. Falamos da questão da prorrogação, revisão é a possibilidade de alteração aí, né, desse acordo ou convenção coletiva, mencionamos essa possibilidade, pode haver a revisão, alteração, termo aditivo, o que não pode haver é coexistência de dois. Vimos que em caso de denúncia, ou seja, revogação, também é possível. No entanto, não existe possibilidade de denúncia unilateral, ou seja, uma parte que está descontente com o acordo ou convenção coletiva, salvo se houver uma ilegalidade, ela não pode deixar de cumprir o que foi pactuado no instrumento normativo, no instrumento coletivo. Então, para que haja uma revogação ou uma denúncia, ela tem que ser bilateral, ou seja, tem que ser revogação, tem que ser bilateral. Ambas as partes denunciam a cláusula ou até mesmo o instrumento coletivo todo, mas tem que ser de ambas as partes. Como é pactuado por ambas, também tem que haver a revogação por ambas as partes. Isso se houver o que a gente está falando, né, de instrumento que tiver validade, que tiver acordo correto, que houve aí a observação de todos os requisitos da lei. Aí, iniciando o ponto que a gente não tratou aula passada, a gente não tratou da eficácia territorial da convenção e do acordo coletivo. Via de regra, gente, o acordo ou convenção coletiva, ele tem que ser pactuado pelos sindicatos e empresas do local da prestação de serviço. Não adianta eu ter uma sede lá em São Paulo e a prestação de serviço de uma filial é aqui. Se eu quiser fazer um acordo ou convenção coletiva em Cuiabá, para funcionar em Cuiabá, tem que ser feito pelo sindicato e pelas representantes da empresa ou do sindicato de empregadores em Cuiabá. Por quê? Não adianta eu tentar fazer um acordo ou convenção coletiva em São Paulo, né, que tem uma realidade diferente, para tentar aplicar em Cuiabá, salvo se isso for feito por confederação ou federação, que são órgãos sindicais de natureza superior, que aí estariam, né, prevendo situações em âmbitos superiores ao município, referente normalmente a estados ou até mesmo em rede nacional. Então, via de regra, quando a gente vai estabelecer desde a questão da representatividade quanto ao acordo coletivo, a gente tem que observar o que a base territorial mínima de um município. E normalmente observa-se para se pactuar o acordo ou convenção coletiva com o sindicato e a empresa com base na localidade da prestação de serviço. Eu acho que deixei um exemplo aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no material, vamos pegar nossa caneta aqui para dar um destaque, vamos ver se eu pus um exemplo aqui. Cadê? Aqui, ó, o Ministério Público do Trabalho obteve de empresa prestadora de serviço sediada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas que desenvolvia atividades em Niterói. O compromisso de aplicar a convenção coletiva do município de Niterói é muito mais favorável ao trabalhador e adequado ao caso concreto. É o que eu falei. Não adianta a sede ser em São Gonçalo. Você tem que observar onde é desenvolvida a atividade. Se é em Niterói, então é lá que tem que observar o acordo ou comissão coletiva realizado em Niterói. Mesma coisa no exemplo que eu mencionei, Cuiabá, São Paulo. Se é aqui que vai ser aplicado, né, o acordo ou comissão coletiva, a gente tem que fazer essa negociação e esse depósito aqui em Cuiabá para ele ter validade. Então, a eficácia territorial tem que ser pelo local da prestação, certo? Convenção coletiva e administração pública. Aqui há uma discussão grande referente à questão de convenção coletiva e administração pública, pessoal. Por quê, professor? Porque, via de regra, convenção coletiva ela é voltada para entidades privadas. Normalmente não se vê convenção coletiva com a administração pública. A administração pública ela não é considerada empregadora no termo técnico legalista, trabalhista do termo. Ou seja, a administração pública ele tem um regime diferenciado, um regime estatutário. Até por isso é aplicada uma lei especial, a Lei 8.112 de 1990, e não é aplicada via de regra a CLT, as regras estabelecidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Então, via de regra, tudo que a gente falou sobre acordo e convenção coletiva é na iniciativa privada. Quando se trata de administração pública, regime estatutário, em razão de regras estabelecidas na própria Constituição, não é possível estabelecer convenção coletiva com a administração pública. Por quê? Porque qualquer alteração, seja em orçamento, seja em elevação de patamar salarial, seja em piso da categoria, tudo isso, quando se fala de tratativas
referentes à administração pública, ela depende de lei. Então, a convenção coletiva ela não pode superar a lei quando se trata de administração pública. Então, quando se trata de uma convenção coletiva, se fosse se relacionar com o governo, não há essa possibilidade. Por quê? Porque a Constituição Federal ela impede qualquer alteração ou elevação do patamar, principalmente pecuniário, se refere à questão de lei. Portanto, não pode ser estabelecido, por exemplo, piso da categoria de servidor por convenção coletiva, reajuste de salário de servidor por convenção coletiva, tudo isso apenas por lei. Tanto que, por exemplo, a medida provisória que a gente viu sobre suspensão, né, a medida provisória, tanto a 927 quanto a 936, que vem tratando dessas relações durante a pandemia, elas são voltadas para a iniciativa privada. Vocês têm acompanhado aí, né, até a questão de atualidade do que a gente vê no nosso dia a dia, nossa realidade atual, está tendo uma discussão, essa discussão até se aqueceu agora durante essa semana, sobre a possibilidade de impedir reajustes aos servidores públicos durante, né, 1 ano e meio a 2 anos. Isso pode ser por convenção coletiva? Não, gente. Isso é estabelecido em lei. Então, há essa discussão junto ao governo federal sobre o que? O congelamento dos valores pagos aos servidores públicos, ou seja, eles não vão sofrer reajuste, né, não terão aumento durante o período de 2 anos. Isso é uma discussão, não está decidido ainda. A gente vai ver essas cenas do próximo capítulo, pode sair alguma nova informação agora, hoje, ou para ficar para a semana que vem, né? Mas, via de regra, vocês estão vendo que a discussão ela será definida por lei, ou seja, haverá ou uma medida provisória ou uma lei que vai impedir aí o reajuste aí dos servidores públicos. Da mesma forma, essa interpretação que eu estou trazendo para vocês, essa leitura que a gente faz da Constituição Federal quanto à convenção coletiva perante a administração pública. Então, não é possível via de regra. Há exceções, professor? Há exceções. Por quê? Existem algumas, apesar de serem ou órgãos públicos ou administração pública indireta, existem alguns serviços que são realizados por empregados públicos, pessoas que são aprovadas por concurso público, no entanto, prestam serviço, por exemplo, à Caixa Econômica Federal, ou prestam serviço para a administração pública indireta. Para esses, existe a discussão sobre a possibilidade de estabelecer novas regras através de convenção coletiva. Para esses, vem se entendendo a possibilidade, mas limitando a causas que também não se refiram à questão de salário. Ou seja, pode estabelecer algumas regras em convenção coletiva, mas também que não se relacione a dinheiro, elevação de orçamento. Se houver elevação de orçamento, também haverá o impedimento do estabelecimento de convenção ou acordo coletivo, certo? Aqui, ó. Então, linhas gerais, né, que a gente mencionou, é que não pode haver convenção coletiva com a administração pública, até porque o objetivo, normalmente, que a gente mencionou em acordo coletivo é melhorar as condições dos trabalhadores, principalmente melhorando o patamar salarial desses indivíduos. Então, não pode a administração pública admitir uma convenção coletiva ou pactuar uma convenção coletiva, porque isso aí tem que ser definido por lei, certo, gente? Que eu mencionei aqui, ó, no material. Então, inclusive em linhas gerais, política de ensino e administração de gestão de negócios do governo também não pode ser objeto de negociação coletiva entre estados e sindicatos. Eu estava falando, né, na questão federal, da mesma forma a questão estadual, certo? Então, essa é a regra quanto a esse ponto de convenção coletiva e administração pública. Há uma vedação. Gente, um ponto bem interessante que houve uma alteração com a Lei 13.467 de 2017 é exatamente quanto aos direitos e a incorporação desse direito, obrigado, amor, quanto à questão dos direitos estabelecidos em norma coletiva. Por quê? Porque a gente viu, um ponto muito importante, que acordo, convenção coletiva e sentença normativa, eles têm um prazo de vigência, 2 para acordo e convenção, 4 para sentença. Professor, beleza. E os direitos que foram estabelecidos no acordo e convenção coletiva? Qual que é a forma de incorporação? Esses direitos se tornam permanentes? Eles se incorporam ao contrato individual de trabalho? Eles perdem vigência? Como que funcionam as regras de transição? Bom, gente, 3 regras principais tentam explicar
a questão da extinção da convenção ou acordo coletivo. Ou seja, nós temos 3 regras que tentam explicar ou defender como ficarão os direitos estabelecidos em convenção coletiva após o término do prazo da vigência. Primeiro, existe a teoria da incorporação, marcar aqui, o material está aparecendo aí, né, gente? Teoria da incorporação, ou também denominada de integrativa. O que é essa teoria da incorporação integrativa? Para esses, né, defensores dessa teoria, eles entendem que após a perda da vigência do acordo ou convenção coletiva, todos aqueles direitos estabelecidos dentro do acordo ou convenção coletiva, eles passam a integrar o contrato individual do trabalho. Então, se tem lá um adicional de 100% concedido para as horas extras no acordo ou convenção coletiva, haverá o quê? Esse 100% passa a ser direito para os trabalhadores que estavam na vigência desse acordo ou convenção coletiva. Então, toda vez que houver a prestação para essa teoria de serviço em hora suplementar, em horas extras, haverá o dever da empresa pagar com adicional de 100%. Essa é a primeira teoria. Ainda que perca a vigência, o direito concedido no acordo ou convenção coletiva, ele passa a integrar o contrato individual do trabalho. Segunda, a teoria negativista ou da não incorporação. A teoria negativista ou da não incorporação, ele fala que os direitos estabelecidos em acordo com convenção coletiva, eles são válidos pelo prazo da vigência daquele instrumento normativo. Então, se estabeleceu esse adicional de 100% em acordo com convenção coletiva, ele só vai ser pago com adicional de 100% aos trabalhadores enquanto em vigor a convenção ou acordo coletivo. Se por um acaso houver a perda, né, da validade, ou seja, passou o prazo, para essa teoria, a teoria negativista ou da não incorporação, aquele adicional de 100% não vai incorporar o contrato individual do trabalho, portanto, a empresa, se exigir ou se houver a prestação de serviço em horas suplementares, não terá que pagar esse adicional de 100%. Ele tem que voltar a pagar o que está estabelecido na Constituição e na CLT, que é o adicional de 50%. Então, para eles, não integrará o contrato individual do trabalho, não se torna direito adquirido para o trabalhador. E existe uma terceira teoria, que é a teoria aí ultranormativa ou da ultranormatividade, né? Que diz que haverá a permanência desse benefício, essa vantagem no contrato individual de trabalho, mas desde preenchido alguns requisitos. Quais são os requisitos? Desde que não haja novo acordo ou convenção coletiva em momento posterior. Então, perdeu a vigência. Passou os 2 anos do acordo ou convenção coletiva. Perde a vigência aquela normatização. Para essa teoria da ultranormatividade, aqueles benefícios continuarão a ser devidos pelo empregador enquanto não houver novo instrumento coletivo. Então, nessa teoria, é um meio termo, mais ou menos um meio termo em relação às duas anteriores. Então, para eles, existe o quê? Para essa teoria da ultranormatividade, esse contrato, ele não passa, esse benefício não passa a ser permanente no contrato individual de trabalho, no entanto, ele vai vigorar até que haja um novo acordo ou convenção coletiva estabelecida entre sindicatos e sindicatos de empresas. Ponto importante aqui. Não acredito aí que vocês vão ver, pode ser que vejam, mas acho difícil ver em questão de primeira fase. Isso por quê? Porque com a Lei 13.467 de 2017, que trouxe a reforma trabalhista, houve uma alteração. Por quê, professor? Até 2017, pessoal, havia aplicação da teoria da ultranormatividade, que é aquela que, apesar de não incorporar de maneira definitiva, enquanto não houvesse novo acordo ou convenção coletiva, aquele direito estabelecido em norma coletiva deveria ser pago pelo empregador ao trabalhador. Agora, com a alteração, não aplica-se mais a teoria da ultranormatividade, mas aplica-se sim a teoria da não incorporação, ou seja, só é válido o direito concedido por acordo coletivo e convenção coletiva no período de vigência desse acordo ou convenção coletiva. Se não for concedido, ou se não for estendido ou não houver uma nova norma coletiva, não haverá mais o dever do empregador de cumprir com aquela obrigação. Sim, Val, um exemplo. Digamos aí
que tem um acordo coletivo de 2017 a 2019, 2 anos de vigência, beleza? Um acordo coletivo. Nesse acordo coletivo, estabelece uma cláusula de adicional de pagamento de horas extras com 100%. A lei exige 50%. A gente estabeleceu no acordo coletivo 100%. Maravilha, é um benefício melhor, maior, o trabalhador vai receber mais por trabalhar em horas extras. Beleza? Pode? Pode. Qual foi o prazo de vigência? De 2017 a 2019. Nós estamos em 2020. Digamos que não tenha sido estabelecido um novo acordo ou convenção coletiva. Então, a gente está num período de situação de vazio de instrumento coletivo, ou seja, não há acordo ou convenção coletiva. Para essa teoria, eles defendem o quê? Enquanto não for estabelecido um novo acordo ou convenção coletiva, fica vigorando o antigo acordo ou convenção coletiva, aquele de 2017 a 2019. Então, no caso prático que a gente trouxe, o adicional de 100% concedido até 2019, ele se estenderia para 2020, enquanto não houvesse acordo ou convenção coletiva. Isso é o que vigorava até 2017. Com a reforma trabalhista, alterou-se esse paradigma e aplicar-se-á agora a questão da não incorporação. Portanto, só vai valer esse benefício trazido desde que seja dentro do prazo de validade do acordo ou convenção coletiva. Então, hoje, aplica-se a teoria da não incorporação a partir de 2017. Ficou claro? Então, o exemplo que a gente menciona é o seguinte: o adicional de 100% para as horas extras foi concedido até 2019, de 2017 a 2019. Como não há ainda uma nova norma coletiva, enquanto não for estabelecida uma nova norma coletiva, fica a empresa obrigada a pagar esse adicional de 100%, certo? Então, aqui embaixo a gente explica essas teorias que eu acabei de explicar para vocês, depois dei uma lida aí nas teorias para acompanhar toda essa explicação que eu faço. Não gosto de ficar lendo, eu li alguns pontos só, principalmente de lei ou de súmula, é mais interessante do que ler a explicação do material que eu deixei para vocês. Eu prefiro ficar focado aí na explanação e na menção de exemplos. Próximo ponto é a questão da extensão das normas coletivas, ou seja, da convenção ou do acordo coletivo. Pode haver extensão? Pode, gente. Pode haver extensão desses benefícios ou desses pactos coletivos para outras categorias ou outros setores. Vou dar um exemplo. Uma empresa faz um acordo coletivo, digamos que ela tem uma empresa com sede em Cuiabá e filial em Rondonópolis, por exemplo. Aí ela pactua um acordo coletivo em Cuiabá. Esse acordo coletivo, como a gente visualizou naquela questão da eficácia territorial, ele terá validade na local da prestação de serviço e no local onde foi realizado aquele pacto normativo. Então, ele é aplicado em Cuiabá. Ele pode ser estendido para Rondonópolis? Ele pode. Vai ser estendido como? Com o devido depósito, registro, havendo o quê? Um aditivo informando que Rondonópolis também vai observar as regras do acordo coletivo pactuado em Cuiabá e vai inserir nesse acordo ou convenção coletiva também que as normas estabelecidas no instrumento coletivo valerão para Rondonópolis. Ou seja, tem que formalizar. Não basta falar, está valendo. Não, tem que formalizar. Fazer o aditivo, fazer o registro no Ministério do Trabalho, e aí sim ele passa a depósito, e aí sim ele passa a ter validade também para outro setor, para outra categoria ou para outra localidade, certo? Isso aí tem até previsão lá na própria Constituição Federal, no artigo 8º, tem a previsão dessa possibilidade de extensão das normas coletivas. Um outro ponto muito interessante, gente, que é o ponto final aqui da matéria da questão do acordo de convenção coletiva, é sobre a anulação do acordo de convenção coletiva, do acordo e da convenção coletiva. Professor, o que é anulação? Anulação é igual revogação e denúncia? Não. Nós vimos que denúncia é o quê? O descumprimento ou uma parte avisa a outra que não vai cumprir aquele acordo estabelecido de maneira unilateral. Isso é possível? Nós vimos que não é possível denúncia. Portanto, o descumprimento de maneira unilateral ou a revogação de maneira unilateral não é admitida. O que é possível é a revogação por ato bilateral de sindicatos ou sindicatos e empresas.
A gente estudou ainda há pouco. Então, a denúncia não é possível, denúncia é o descumprimento unilateral, uma parte fala que não vai mais cumprir, e a revogação é a possibilidade de anular, de não cumprir uma cláusula ou retirar uma cláusula do acordo ou convenção coletiva, mas isso desde que haja o quê? O acordo mútuo de ambos os participantes do instrumento coletivo. Diferentemente da anulação, a anulação tem relação com ilegalidade. Enquanto a revogação tem relação a interesse das partes, não há nenhum vício na convenção, no acordo coletivo, eles apenas não querem mais cumprir uma cláusula ou aquele acordo ou convenção coletiva integral, existe um pacto entre as partes, mas não há ilegalidade. Diferentemente da anulação, onde há a inserção de uma cláusula que é considerada como ilegal e por isso ela pode ser anulada. Essa anulação ela pode ser de duas formas, de maneira coletiva e de maneira individual. Ou seja, a anulação é exatamente a retirada de uma cláusula ou do acordo ou do instrumento coletivo como um todo em razão de um ato ilegal, de uma ilegalidade ou de um ato que vem extrapolar aí os limites estabelecidos contra as regras de direito coletivo, contra as regras de natureza constitucional. Via de regra, quando a gente fala na primeira situação, que é a anulação de natureza coletiva, a gente faz isso através de uma participação importante do Ministério Público do Trabalho ou através do próprio sindicato que vai fazer ou vai entrar com um dissídio coletivo ou vai entrar com uma ação de anulação de convenção ou acordo coletivo ou uma ação de anulação de cláusula de convenção coletiva. Lembrando, a anulação ela pode ser do instrumento todo, se houver um vício, né, que é um vício formal ou um vício grave que venha viciar todo o documento, ou pode-se para anular apenas uma cláusula. A gente viu na aula passada, quando eu trouxe o acordo de convenção coletiva, que o acordo de convenção coletiva ele tem diversas cláusulas, ele é como se fosse um contrato, né? A gente mencionou que a natureza da convenção coletiva é mista, portanto, ele também tem natureza de contrato. Então, eu quero tirar só uma cláusula que está viciada ou que tenha ilegalidade. Então, existe a participação para anulação dessa forma, tem que haver a participação do Poder Judiciário após uma ação interposta, seja por Ministério Público do Trabalho, seja pelo sindicato. Então, eles vêm falar, ó, está nulo por isso, porque infringe a norma constitucional tal, o artigo tal da norma da Carta Magna. Então, aí haverá análise por parte do Poder Judiciário Trabalhista. Normalmente, vai ser uma análise feita pelo Tribunal Regional do Trabalho, né, se a gente estiver em âmbito local, e ele vai apurar. Não, realmente está ruim esse acordo coletivo, vou anular tudo. Ou a decisão do TRT fala, não, o único ponto que está em ilegalidade aí é a questão, a cláusula 5. Aí ele vai lá e manda anular e perde a eficácia, ou seja, não haverá aplicação apenas dessa cláusula que foi declarada, né? Então, lembrando, apesar de a gente ter mencionado anteriormente que acordo de convenção coletiva é um pacto de livre vontade de âmbito coletivo, esse pacto ele tem que observar as normatizações, né? Tanto constitucionais como infraconstitucionais. Não é porque eles têm liberdade de pactuar direitos ou estabelecer condições ou situações que eles podem, muitas vezes, violar direitos, seja de empregados, seja de empregadores. Por isso que há essa questão de possibilidade de declaração de nulidade ou de anulação da convenção ao acordo coletivo. Quer ver? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, vamos trazer a prática para dentro a teoria aplicada na prática aqui na nossa aula. Vamos dar um exemplo aí, eu mencionei aí, vamos mudar um pouco o exemplo, fugir um pouco de horas suplementares. Digamos aí que seja feito um acordo coletivo e convenção coletiva, onde os empregados são obrigados a trabalhar, tá, sem receber salário pelo prazo de 2 anos. Isso seria possível? Não seria, gente. Porque quem que consegue trabalhar por 2 anos sem receber? Tá vendo que isso aqui, mas foram os sindicatos que estabeleceram, sindicatos trabalhadores, sindicatos empregadores. Isso não diz que tem livre manifestação de vontade, não podem eles estabelecer o que eles, entre aspas, quiserem dentro desse acordo coletivo, dessa convenção coletiva? Sim, podem. No entanto, não há um direito absoluto em razão dessa liberdade.
eles têm que sempre pactuar dentro do que está estabelecido na nossa Constituição e respeitar as normas infraconstitucionais. Por isso, um pacto dessa natureza, dei um exemplo muito esdrúxulo, mas para ficar bem gravado na cabecinha de vocês, o que é? Não pode haver um pacto que gere uma situação de dificuldade gigantesca, principalmente em relação aos trabalhadores. Quem que conseguiria ficar aí 2 anos? A gente já está vendo aí na prática que está uma dificuldade gigantesca, né? Um período de 60 dias, tanto para as empresas e trabalhadores ficarem paralisados em razão da pandemia. Tem gente tendo que sobreviver com um benefício de R$ 600 aí, né, para os autônomos, e para os empregados vai ter aí, dependendo aí do que for pactuado, a suspensão aí, um valor máximo pago para empresas que tenham até 4,8 milhões de faturamento anual, vai receber aí R$ 1.800, então, com base no seguro-desemprego. Então, a gente vê aí que já existe uma dificuldade. Imagina pactuar através de um acordo de convenção coletiva, ficar em período longo sem recebimento. Então, uma cláusula que estabelecesse uma regra dessa, de não pagamento de salário, seria praticamente do que autorizar uma escravidão. E isso seria, com toda certeza, declarado a sua invalidade e anulação, seja dessa cláusula específica, seja do acordo ou convenção coletiva como um todo, certo? Seguindo, vamos ver aqui, que mais? Eu tinha mencionado apenas de âmbito coletivo. Existe a possibilidade, gente, que eu falei para vocês, da anulação de âmbito individual. Como que é isso? Numa reclamação trabalhista, aí é diferente, né? Enquanto naquela questão de uma ação iniciada pelo Ministério Público, uma ação de anulação de acordo ou convenção coletiva, iniciada, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, a decisão proferida pelo TRT, ela tem efeito erga omnes e atingirá toda aquela categoria ou todos aqueles trabalhadores daquela empresa, em caso de acordo coletivo. Diferentemente de uma anulação realizada em reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista normalmente é o início de uma ação em primeiro grau, instaurada por um único trabalhador em face da empresa. Nessa reclamação trabalhista, ele pode pedir aí um incidente de anulação da convenção ou acordo coletivo. Nessa situação, se houver por algum motivo a anulação, essa anulação será proferida pelo juiz de primeiro grau e ela terá efeito apenas inter partes, ou seja, entre a empresa e esse trabalhador, porque não tem como essa decisão proferida para um trabalhador ser estendida via de regra para os demais. Então, fica limitada a declaração da anulação apenas quanto aquele trabalhador que entrou com a reclamação trabalhista. Professor, na prática, como que é isso? Ele entra com uma ação de anulação somente? Não, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista. Um dos tópicos dentro da reclamação trabalhista, ele vem lá pedindo: eu tenho direito às horas extras, eu tenho direito ao 13º, eu tenho direito às férias, eu tenho direito à diferença de piso da categoria. Ele traz vários direitos. E lá numa deles ele fala: ó, tem uma cláusula da convenção aqui que está pactuada dizendo que eu não tenho direito a aviso prévio, por exemplo. Ele vai pedir: ó, eu quero anular isso porque a Constituição garante o pagamento de pelo menos 30 dias de aviso prévio. Então, eu quero anular essa cláusula que diz que eu não tenho direito a pagamento de aviso prévio por ter sido dispensado. O que acontece? Lá vai ter um pedido: ó, declaração de anulação da cláusula 5 que impede o pagamento de aviso prévio. E aí ele pede o pagamento de aviso prévio porque a empresa não tinha pago por causa dessa cláusula. Então, vai anular? Se o juiz anulou, beleza, anulou. Então, ele vai ter que pagar o aviso prévio que não teria pago antigamente. No entanto, como eu disse para vocês, como isso foi inserido em reclamação trabalhista, há o quê? A anulação apenas em relação àquele trabalhador que entrou com a reclamação trabalhista, porque o efeito dessa decisão é apenas inter partes. Certo, gente? Estão acompanhando aí? Tudo certo? Né? Deixa eu ver aqui. Seguindo, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Lá, aqui ó, o trecho que eu falei, a anulação de norma coletiva pode ser por ação individual. Aqui, ó, a anulação das normas coletivas tem eficácia erga omnes,
né, quando for para o Ministério Público do Trabalho, e ela vai ser aqui, ó, vamos ver aqui, quando for ação individual, produz efeitos apenas entre as partes. Portanto, é o efeito inter partes, que a gente já mencionou. Vocês viram que eu não vou, né, tá, tudo que eu falei aqui está inserido no material, mas muitas vezes eu faço a explicação e depois tem aqui a exposição no material, né? Lembrando aqui, ó, que a decisão é proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho quando se tratar de ação anulatória, né, iniciada, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho. Certo, gente? Então, aqui a gente termina mais esse capítulo aqui, que é o capítulo do acordo de convenção coletiva, e, para a alegria geral da nação, a gente dá início, já a partir da aula de hoje, do último ponto do nosso conteúdo, da nossa ementa, né? A gente está em dia, né? Em dia sim, né? Em razão da ausência aí do período de provas, em razão da ausência do período de vista, a gente está caminhando para o término da parte de direito coletivo. E como eu tinha mencionado para vocês anteriormente, né, a matéria de direito coletivo do trabalho, a gente conseguiria terminar tranquilamente, porque é uma matéria mais reduzida, diferentemente de acordo de direito individual do trabalho, que tratamos no semestre passado, que é um oceano de informação, né? E o que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a falar de greve. Se semana que vem não vamos conseguir terminar a greve hoje, mas a partir da semana que vem, que eu acredito que pode ser na próxima semana ou no mais tardar em 2 semanas, a gente termina o capítulo de greve, né? E aí a gente pode depois discutir, vocês podem sugerir aí alguns temas para a gente tratar, a gente pode trazer casos práticos, processos judiciais lá do escritório para a gente dar uma olhada, lógico, relacionado ao tema dos nossos assuntos aqui, ou pode também dar uma estudada aí para ficar bem atualizado nessas medidas provisórias, que é um ponto que está tratando esse período agora de pandemia, né? Então depois vocês podem até ir pensando, gente, relacionados a essa situação, a questão do que a gente pode tratar caso a gente adiante, certo? Oi, Maria Eugênia, pergunta da Maria Eugênia. Professor, bom dia. O senhor poderia me informar até onde nós devemos estudar para fazer a prova? Bom, na verdade, aí vai ser uma prova única, né? Vocês não vão ter divisão de NP1 e NP2, vai ser uma prova única e acredito que PF, né? Caso haja necessidade. Bom, eu ainda não delimitei a matéria, né, Maria Eugênia? Mas, assim, já posso adiantar com toda certeza que é ponto muito importante esses 2 capítulos que a gente está tratando agora. Então, acordo e convenção coletiva e greve são pontos que toda certeza vão cair na prova, tá? Então, pode estudar esses 2 pontos aí, certo? Seguindo, gente. Então, dando prosseguimento, na verdade, seria a matéria toda, né, do semestre todo aí. Mas aí podem ficar tranquilo que ninguém vai ser prejudicado, não. Eu estou fazendo as provas com a maioria das questões baseadas em provas da ordem, que são, né, e questões menos, digamos aí, complicadas. Né? Elas são, né, a gente está trazendo aí para a prova de vocês a realidade da prova da ordem. Tenho certeza que vocês vão conseguir se sair muito bem aí, né, bastante, principalmente vocês que acompanham as aulas, gente, né, que estão sempre presentes aí. Tudo que eu falo aqui, não sei quem estava na aula passada, vocês viram que o que eu menciono em sala, depois quando você vai fazer o exercício, ou vai procurar fazer um exercício, tá a informação lá no exercício. Então, dificilmente vai cair alguma coisa que eu não tenha falado. Dificilmente não, eu diria até impossível, né? Cair alguma coisa que eu não tenha falado, certo? Então, não vai haver grande prejuízo. O que pode haver, o que me preocupa, sendo bem sincero, é as pessoas, né? Porque vocês têm uma turma razoavelmente grande e não é o número, né, o número de pessoas no EAD, no online, não é tão grande. Eu torço para que essas pessoas depois vejam essas aulas que a gente grava aqui lá no YouTube, né, que a gente disponibiliza no Classroom e no YouTube, para fazer uma revisão, ou para quem não pôde estar presente na aula porque trabalha ou teve algum contratempo, veja lá no YouTube. O que pode gerar uma dor de cabeça são os alunos, infelizmente, que não estão assistindo a aula lá no YouTube e não vê as aulas.
eles têm o material, se eles estudarem o material, eles ainda assim conseguirão realmente ver, né, as matérias, no entanto, eles vão perder a explicação, né? Então, esse que é o perigo aí, né? Vocês têm falado com os colegas, o que eles têm, esses que não têm conseguido assistir às aulas? Eles têm assistido lá no YouTube, têm estudado material? Como é que está essa situação, vocês sabem? Enquanto isso, eu respondo a pergunta do João Lucas aqui. Ó. João Lucas, quando será aplicada a prova? Bom, João Lucas, primeiro, o que está acontecendo? Está se aguardando para verificar se essa prova vai ser aplicada de maneira online ou se vai ser aplicada de maneira física, né? Ou seja, se retornarem às aulas, né, no período aí de 15, 20 dias, que eu acho difícil, mas, né, a gente depende aí do nosso governo, aí, do nosso prefeito, né, as normas sobre o retorno das aulas ou não, né? O Helder tem acompanhado bastante essa questão da suspensão das aulas, mas pode ser que essa prova seja aplicada online, né? Aí ainda não existe uma data, tá? Mas deve ser aí pelo período aí de maio para junho, né? Agora a gente aguarda se vai ser físico, se vai ser online ou se vai ser e quando vai ser a aplicação dessa prova. A forma e a data a gente ainda não tem, certo? Mas igual eu falei para vocês, para quem está assistindo a aula e quem pelo menos assiste a aula, acompanha o material, dá uma lidinha no material, não vejo problema, gente, tá? Agora, aquelas pessoas me preocupam não só a questão de nota, até porque a gente não está aqui para prejudicar ninguém, mas o que me preocupa é a perda desses alunos que não estão presentes, seja na aula, seja verificando essa aula posteriormente através lá do Classroom do YouTube, certo? Seguindo, gente, vocês querem fazer exercício ou começo greve aqui? O que vocês acham? E aí? O pessoal está pedindo, um pediu para iniciar greve, o Helder pediu para fazer exercício. Exercício? Então vamos para exercício. O que nós vamos fazer, gente? Vamos entrar agora, vamos fazer exercício. Como a maioria pediu exercício, vamos fazer exercícios relacionados a esse capítulo 7, que foi o que a gente encerrou agora. Beleza? E, Robson, pode ficar para vocês aqui, qual que é o bônus para vocês que estão presentes aqui? Pode ter certeza que alguma questão desses exercícios que a gente está fazendo nas últimas aulas vai cair na prova. Então, é importante. Entendeu? Não vou falar qual que é não, tá, Robson? Porque senão ia ficar muita mamata, viu? Mas, assim, pode ter certeza a questão desses exercícios que a gente está fazendo vai cair alguma coisa assim, tá bom? Vamos abrir aqui. Aldrelli, vamos fazer exercícios, porque a turma, né, a maioria aí mandou exercício. Também teve mais gente que mandou no particular aqui. Então, vamos seguir aí, né, a nossa democracia. Isso é democracia, gente. É a escolha pela maioria, né? Às vezes a gente discorda de um ou de outro fato, mas a gente tem que respeitar aí né, a escolha da maioria, certo? Mas pode ficar tranquilo, semana que vem a gente dá prosseguimento em greve e depois nós vamos fazer exercício de greve também, gente, porque ponto importante, anota aí, acordo e convenção coletiva e greve, esses dois últimos capítulos são de extrema importância, certo? Olha só, nem precisou aparecer a senha do professor aqui, os alunos não vão ver a senha do professor. Que coisa, hein? Vamos lá. Questões, prova da ordem. Como é que é, Helder? Faz igual o professor Júlio, só faz questões de prova. Ele já fez umas 385 questões. Que legal, 385. Gostei, tá aí, ó. Número bacana, né? Número elevado de exercícios.
Bom, gostei. Aí das 385 ele vai lá e escolhe 10, é isso? Ou ele vai fazer as 385? Vocês têm, a prova vai ser as 385. Vamos procurar aqui. Direito do trabalho. Cadê? Aqui. Aí, ó. Legal, hein? Vamos ver se a gente não faz assim, né? É bom que vocês vão ficar até dezembro fazendo questão. Deixa eu ver aqui. E questão é importante, resolução de questão. Vamos lá. Aqui. Direito coletivo do trabalho. Negociação coletiva. A gente já resolveu algumas, né, pessoal? Essas que já estão resolvidas aqui, que nós resolvemos a aula passada, a gente não vai voltar. Vamos prosseguir para novas questões. Agora eu não sei mais se eu... se eu vou fazer... Deixa eu ver. Não sei se eu fiz para o pessoal, essas aqui eu resolvi para vocês, ou para o pessoal do noturno. Bom, gente, vou pegar a partir da questão 5 aqui. Se a gente já tiver feito, depois a gente pula. Beleza? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí? O material está compartilhado na tela de vocês? Tá, né? Então, tá. Então, vamos ler. Eu vou ler junto com vocês. Vejam que eu selecionei. Normalmente, eu seleciono questões mais recentes. Ó, ano 2018. FGV, prova da ordem. Vamos lá. Eu leio, eu dou um tempinho para vocês resolverem. O Sindicato dos Empregados em Tinturaria de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa, aceitou a redução de percentual de FGTS para 3% durante 2 anos. Sobre o caso apresentado, o acordo com a previsão na CLT assinala a alternativa correta. Nós não fizemos essa, né? Isso aqui eu acho que eu fiz com o noturno, né? Então, vou dar um tempinho aí, vou ler, na verdade, as questões, os itens, e aí vocês me falam aí qual que é, vocês acham que qual que está correto. Lembrando, gente, que o FGTS é um recolhimento para uma conta vinculada do trabalhador na proporção de 8%. Aqui houve uma redução para 3% durante esse acordo coletivo aí. Então, vamos lá. Letra A. É válido o acerto realizado porque o fruto de negociação coletiva a qual a reforma trabalhista conferiu força legal. B. Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que ele terá validade em relação ao FGTS. C. A cláusula normativa em questão é nula porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS. E D. A negociação acerca do FGTS exigiria que ao menos fosse pago metade do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado. E aí, gente? Vamos. A hora é agora, hein? Quem tá bom no chute aí? Porque agora é a hora de chutar. Não pode ter vergonha não de errar e nem medo. Vamos lá. Vamos chutar aí. Isso. Vamos lá. Começou o pessoal ali, dá o seu parecer. Tem gente que dormiu no meio do caminho, tá babando lá do outro lado, por isso que tá com a tela preta, né? Não tá nem respondendo a questão. Então, vamos lá, gente. Aí, quase unanimidade C, né? Então, vamos lá. Vamos explicar cada item aqui. Primeiro, A. É válido o acerto porque o fruto da negociação coletiva a qual a reforma trabalhista conferiu força legal. Apesar de ser boa parte do que está explicado aqui, gente, correto, né, esse trecho aqui, o fruto de negociação coletiva, ele é válido e foi conferida força de, né, ele tem força normativa, ou seja, o acordo de comissão coletiva, ele tem força de lei, no entanto, ele não é válido, certo? Então, não é a letra A, a gente vai explicar mais para frente por que não é válido.
somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho. Nós vimos que acordo de convenção coletiva é pacto entre sindicatos. A Justiça do Trabalho, para dar validade, não precisa homologar. Então, está errado. Letra D. A negociação coletiva acerca do FGTS exigiria ao menos pagamento de metade. Isso não está em lugar nenhum, não está na lei, não está no acordo coletivo, portanto, está errado. Então, vocês acertaram aí, foi 99% unânime, tem gente que me mandou no reservado aqui, mandou a letra errada, mas 99% acertou. Então, é a letra C. A cláusula normativa da questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS. Isso aqui, gente, é exatamente relacionado, lembra a pergunta, eu acho que foi da Val, relacionado à questão da nulidade. Então, a gente tem que ter um respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais. Ou seja, não pode ter a liberdade plena e ilimitada quando estabelecimento de normas e pactuação de acordo e convenção coletiva. Por isso, a questão é nula. O FGTS estabelecido em lei, eu falei para vocês, é 8%. Então, não pode haver a pactuação, porque isso aí é obrigação legalmente estabelecida, você não pode reduzir, né? Então, não existe essa possibilidade. Então, vamos responder. Parabéns, você acertou. Vocês acertaram, gente. Próximo. 2018, FGV, OAB, em determinada localidade, existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria para o período de 2018 e 2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda a sábado. Ocorre que a sociedade empresária Beta havia assinado acordo coletivo para o mesmo período, porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com adicional de 60%. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer. Letra A. Prevalecerá o adicional de 70% por ser mais benéfico aos empregados. Letra B. Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal. Letra C. Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas, ou seja, 65%. E D. Valerá o adicional previsto no acordo coletivo que prevalecerá sobre a convenção coletiva. E aí, pessoal? O pessoal começou a responder. Essa resposta dessa questão foi dada não na aula de hoje, mas na aula retrasada, né? Não na aula que a gente apresentou hoje, mas na aula retrasada. Gente, como vocês responderam aí, a maioria de vocês, maioria não, agora foi unânime, letra D. Por quê? Porque com a reforma trabalhista houve o quê? Uma alteração. Antes, sempre que houvesse conflito em acordo e convenção coletiva, haveria a prevalência daquela que fosse mais benéfica. Ou seja, se a convenção, no caso, fosse mais benéfica, até 2017 aplicava-se a convenção coletiva. No entanto, houve uma reforma da CLT, nos artigos lá 500 e 600 da CLT, que estipulou que, em caso de conflito entre acordo e convenção coletiva, aplicar-se-á de maneira específica o acordo coletivo em razão do princípio da especificidade ou especialidade. Vamos para a próxima. Tentar responder um pouquinho mais rápido para a gente fazer um número maior. Então, de parabéns, gente. Até agora aí, a turma está afiada. Próxima questão. 2018. Um sindicato de empregados acertou um acordo coletivo com uma sociedade empresária a redução geral do salário de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, vírgula. Aí vamos às alternativas. A. Uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. B. A contrapartida será garantia de emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. C. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. E D. A norma coletiva em questão será nula, porque a redução geral do salário somente pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho. E aí, pessoal? Depois a gente tenta responder mais uma.
Qual que eu vi aqui? Ah, estou sendo nessa. Pronto? Vamos responder? Maioria respondendo letra D. Então vamos lá, gente. Letra A. Vamos ao item A. Uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Gente, aqui o que mata a questão é esse qualquer natureza. Por quê? Porque na hora de estabelecer redução de salário, a Constituição Federal ela dá essa possibilidade através de negociação coletiva. Nós também vimos essa questão na aula anterior. No entanto, não pode ser de qualquer natureza, ou seja, esse benefício aí, ele não pode ser, por exemplo, apenas, concessão de um EPI, que ele pode ser um estabelecimento de um benefício que é obrigatório. Então, o que mata aqui essa questão, que leva essa alternativa a estar errada, é a questão de qualquer natureza. É devido a uma contrapartida por parte da empresa, mas não pode ser de qualquer natureza. Ela tem que estar relacionada à garantia de emprego ou um benefício futuro financeiro, certo? Então, A está errado. B, a contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Vou deixar essa aqui sobre análise, vamos pular para as outras para a gente analisar. C, a existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessário. Falso. Nós vimos que em 2 pontos, redução de jornada e redução de salário, existe obrigatoriamente que haver uma contrapartida. Então, ele está falando que não tem que ter nenhuma vantagem para o trabalhador em razão da redução. É falso. Isso está na Constituição Federal, gente. Então, letra C está equivocada. Letra D, a norma em questão será nula, porque a redução de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva. Falso, gente. A norma não é nula porque não foi feita por convenção coletiva. A redução de salário ela pode ser pactuada tanto por acordo coletivo quanto por convenção coletiva. Ah, professor, então quer dizer que uma empresa pode pactuar com o sindicato dos trabalhadores a redução de salário? Pode, gente. Tem um limite aí, normalmente aceitável, de até redução de 25%. Na nossa questão aqui, nós vimos que a redução foi de 15%. Aqui os trabalhadores não vão ficar sem receber salário naquele exemplo esdrúxulo que eu dei na aula de hoje. No entanto, eles vão ter uma benesse. Na letra B, eles falam que, bom, beleza, vai reduzir em 15% por um ano, mas em contrapartida, durante esse período de um ano, esses trabalhadores têm garantia de emprego e não poderão ser dispensados. Então, esse pacto, ele é o quê? Válido, porque existe uma redução de salário em contrapartida, uma concessão de um benefício. Muitas vezes, o salário, ele não é, apesar de ser a principal forma de subsistência do trabalhador, ele tem outros benefícios maiores, gente. É muito melhor você pactuar uma garantia de emprego com uma redução de 15% do trabalhador, que pelo menos você vai ter a garantia de receber esse valor pelo prazo de um ano. Portanto, a questão aqui é a letra B, né? Então, a Laudriele e a Suzane marcaram a letra certa. Parabéns, meninas do Brasil Varonil. E vamos fazer mais uma rapidinho aqui. Vou tentar ver uma menor aqui. Vamos ver essa aqui. 2017. Rapidinho aqui, gente, essa. Uma instituição bancária construiu uma escola para que os filhos dos seus empregados pudessem estudar. A escola tem a infraestrutura necessária e o banco contratou as professoras que irão dar aulas nos primeiros anos de ensino fundamental. Não existe controvérsia entre empregador e empregadas acerca do enquadramento sindical. Dessa situação, assinale a alternativa correta. A. Sendo o empregador das professoras um banco, elas serão bancárias e estão vinculadas à convenção coletiva dessa categoria profissional. B. O professor integra a categoria conexa, cabendo às professoras definir os sindicatos a que preferem se filiar. C. Uma vez que a atividade desenvolvida pelas professoras não é bancária,
caberá à Justiça do Trabalho definir as regras que deverão permear os seus contratos. E D, as professoras não são bancárias, porque entregam categoria diferenciada. E aí, gente, essa aula foi, né, 2 aulas para trás. Questão da... acho que não, minto, essa aula ainda foi na aula presencial física, quando eu falei de categoria profissional, econômica e categoria diferenciada, lembra? Lembram? Voltando lá na questão. E aí, o que vocês acham que é? Dá mais uma lida aí, ó. E aí? Essa questão aqui é um pouco mais difícil, hein, gente? Das questões que a gente tem visto aqui, essa aqui é a que é mais complicadinha. E aí, vamos responder, que deu o nosso horário? Mas é assim mesmo, Audrélia. É questão, normalmente, que a gente fica em dúvida. Fica tranquila. Vamos lá, gente. Então, letra A. Sendo o empregador das professoras um banco, elas são bancárias e estão vinculadas à convenção coletiva dessa categoria profissional? Falso, né? A gente viu que a categoria é com enquadramento com a prestação de serviço da categoria preponderante da empresa. No entanto, o fato de construir uma escola, né, e se o banco ter construído, não quer dizer que ele presta serviço para o banco. Então, ela não por ser, elas não são bancárias em fato da instituição bancária ter construído ou por elas serem empregadoras do banco, certo? B. O professor entrega a categoria conexa, cabendo aos professores definir a que sindicatos pretende se filiar. Falso por quê, gente? Você não escolhe qual a categoria que você vai se filiar. Né? A filiação ela é automática de acordo com a atividade preponderante ou se tratando de categoria diferenciada, que é aquela que tem um estatuto ou lei específicos. Portanto, não é a letra B. C. Uma vez que a atividade desenvolvida das professoras não é bancária, caberá à Justiça do Trabalho definir as regras que deverão permear os seus contratos. Bom, em todas as questões você vê que tem um trecho que está correto e outro que está errado. Qual que é o trecho desse? Realmente, as professoras não são bancárias. Mas não compete à Justiça do Trabalho definir quais são as regras. As regras serão definidas com base na categoria que elas estão obrigadas a se filiar. Então, não é a Justiça do Trabalho que define essa regra. Então, falso. Então, a letra certa é a letra D. Vamos ver por quê. As professoras não são bancárias porque integram categoria diferenciada. Então, a letra D, vamos responder. Parabéns, você acertou. Né? Vocês viram que essa eu nem tinha feito lá, ó, não tem lugar que resolvido. Fiz agora com vocês, gente. Não tinha nem feito lá com o pessoal do noturno. Então, as professoras não são bancárias porque integram categoria diferenciada. Exatamente isso. Porque tanto os bancários, uma categoria, né, que tem uma legislação específica, quanto os professores. Então, a gente está diante aí da letra D, que então os professores não estarão filiados ao sindicato dos bancários. O que é que o Leandro falou? Fundação Bradesco é exatamente o caso da questão. Lá tem professores e até dentistas. Perfeito, Leandro, é exatamente isso. Não é porque o Bradesco construiu uma empresa ou tem uma fundação, né, com a prestação de serviço relacionada às outras atividades que esses trabalhadores serão bancários. Então, aí vai ter que ver qual que é a prestação de serviço lá na Fundação Bradesco, qual que é o objetivo da Fundação Bradesco. Então, matou a pau aí o Leandro. E aí a letra D, quem acertou a questão aí, então, foi quem? Foi a Adriane, o Robson, o João Lucas, o Leandro e a Adriane, né? Gente, certo? Vou pensar no seu caso, Mauro. O que acontece? Mas é bom estudar bastante matéria, fica tranquilo. Vocês veem que as questões não são tão difíceis assim. Mas eu vou ver se eu disponibilizo
algumas questões para vocês. Algumas podem cair, outras não. Não vou fazer igual o Júlio, não, juntar 385 questões e aí vocês fazem aí as 300. Ou, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Eu arrumo aí um rol de 400 questões, 500 questões e aí vale a nota da prova, mas tem que fazer tudo. Não? Vixe. Então tá, eu vou ver o que a gente vai fazer. Eu estou dando, é democracia, vocês que estão escolhendo, gente. Então, vou fazer assim, eu vou ver se a gente disponibiliza algumas questões e dessas questões podem cair uma ou outra, beleza? Não vão ser todas as questões que vão cair. Além disso, gente, a gente vai definir aquela questão, aquela situação do trabalho lá, né? Tem o trabalho que a gente passou, vai valer os 2 pontos, né, que eu tinha prometido. Então, para quem entregar o trabalho, seja online, seja físico, se houver tempo de entregar físico, já vai partir de 2 pontos aí, né? Desde que faça, né, o trabalho da matéria. Não adianta escrever uma receita de bolo lá, né? Certo? Tranquilo, gente? Belezinha? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí, mais uma vez, obrigado pela presença. Tenho certeza que vocês que estão aí presentes aqui nas aulas, ou aqueles que, inclusive, também veem a aula posteriormente, estão aí de parabéns, porque vocês não vão ter nenhum tipo de prejuízo, certo? Então, aí, acompanhando a matéria e participando das aulas. Espero que esse formato de questão teórica, prática, tenha ficado a contento de vocês, gente. Eu estou tentando adaptar, né, para uma aula não ficar maçante e ficar sempre atualizado com as questões do dia a dia. Certo, gente? Muito obrigado, bom final de semana. Deixa eu bater uma foto aqui de vocês aqui presentes nas aulas aqui, do nominho de vocês. Vou publicar lá no meu Instagram. Deixa eu diminuir aqui. Senão não aparece vocês. Vamos lá, vamos bater aqui. Espera aí, que senão vai aparecer o logo do escritório. O objetivo não é esse aqui. Opa. Tá difícil, hein, professor? Pena que alguns já saíram, mas tá bom. Pronto, gente. Sorriso. Pronto. X, exatamente, Adriano. Então, gente, até a semana que vem, vou providenciar os exercícios. O material que dá para vocês é a apostila que cai na prova e já fica 2 dicas. Então, a gente vai fazer os exercícios mais para frente, mas fica a dica. Acordo e convenção coletiva e greve são pontos fundamentais. Certo, gente? Um forte abraço. Vou encerrar a aula aqui, que vai começar a aula lá da outra turma agora. Tchau, gente. Deixa eu bater mais uma aqui.